Senhoras e senhores, meus queridos nerds do Janela Central, está no ar mais um podcast por esta plataforma maravilhosa, não sei onde é que você vai estar ouvindo. Eu sou o Daniel Alves e eu prefiro os quadrinhos da Marvel. Eu sou o Ítalo Rodrigues e eu leio mais quadrinhos do que eu imaginava. Meu nome é Bruna Lacerda e eu não chamo quadrinho, é gibi, gente. Começando com essa polêmica, nós vamos falar hoje sobre histórias em quadrinhos, a nossa relação com essa literatura e por que às vezes ela não é considerada literatura, né? Já que tem um certo preconceito com esse tipo de literatura e também a ascensão, né, dela nos cinemas. Porque assim, né, vamos iniciar já logo com, né, assim, o primeiro, a gente tá falando de uma literatura muito, no princípio, muito underground, que é a literatura de HQ, que até um momento atrás, cerca de 10 anos atrás, 15 anos atrás, era considerado uma literatura menor, sabe? Isso. Foi com o advento da Marvel, né? O crescimento da Marvel, o crescimento da DC, que aí o HQ foi criando espaço e tal, até conseguir o seu lugar ali e caminhar a sua fatia do bolo e parar de ser considerada uma literatura menor e passar a ser uma literatura de entretenimento, né? E até uma literatura mais rebuscada. Então, aí você tá falando de todo um mundo de artistas, de editoras, de escritores. Desenhistas, gráficas. Exatamente, das gráficas. Inclusive, quando a gente foi lá na... Toda uma cadeia envolvida. Exatamente. Inclusive, Daniel, deixa eu te lembrar que na Geek Expo, que a gente foi em 2016? 16, 17, não lembro. 2017. 2017, se lembre que lá a gente conheceu um artista que ele estava publicando o próprio HQ dele de maneira autoral. Ou seja, o cara escrevia o roteiro, ele, junto com o amigo dele, fazia o desenho, ou ele que era o artista? Não, ele era o artista e o amigo dele era o roteirista. Era o roteirista, pronto. Isso. Então é uma galera que não trabalha sozinho, entendeu? Não trabalha não. É impossível você trabalhar sozinho no meio né, HQ e tal, porque você precisa de um auxílio, até mesmo para poder dar opinião e tal, falar que não, tá ruim, tá bom, o traço tá bom, tá ruim. Vocês lembram da primeira vez que vocês leram uma HQ assim? Eu lembro. Qual foi a primeira HQ, Bruna? A minha paixão por ler, por literatura, por livros, por esse mundo, começou na história em quadrinho, no gibi. Quando eu era muito criança, com problema de alfabetização, com dificuldade na leitura. Tamo junto. O que aconteceu? Foi introduzido pela minha mãe, pela minha professora, uma série, o Reforço Escolar, fora a parte, história em quadrinhos, gibi, porque era colorido, porque tinham desenhos que naquele tempo, no nosso tempo, essas crianças dos anos 90, era muito familiar, como Ana Maria, como o Cezinho, para quem é aqui do... Acho que... Nossa, eu tinha o Cezinho, cara. Eu acho que é bem nacional, né? O César Caraca, mano, eu tinha muito. Pois é. Sítio do Pica-Pau Amarelo, Turma da Mônica. Nossa, viu muita Turma da Mônica. Tinha as revistinhas da Disney, né? O Tio Patinha. Eu adorava as revistinhas da Disney, eu adorava. Eu tinha tanto. E principalmente, aí depois, como eu comecei a gostar, eu fui evoluindo, sabe? Fui lendo as historinhas em quadrinhos, aí fui gostando de ler revista, aí assinava Recreio, A Toda Tim e tal, aí fui assim crescendo, aí pegando uns livros para ler mais grossos, e assim foi, tipo, com 12 anos eu tava lendo O Mundo de Sofia, um livro altamente complexo de filosofia. Amiga, deixa eu te falar um negócio, deixa eu te contar um negócio. Tu gostou desse livro, Mundo de Sofia? Só um off-topic aqui. Eu já senti. Só um adendo.
Tu gostou, amiga? Sério, amiga, tu gostou? Tu leu de novo? Não, eu há muito tempo, acho que faz uns 2 anos que eu tô atrás desse livro para reler, para eu ver o que é que eu acho hoje em dia, com a cabeça de mundo que eu tenho e com a história de vida que eu carrego. Porque Amiga, antigamente, eu gostei. tu não gostou? Eu não entendi muito o final. Eu não cheguei nem no final, amiga. Eu parei de Nossa, ler. que horror. Eu não gostei, cara. Eu não gostei mesmo, sério. Porque eu achei a história muito chata, mano. Eu achei a história muito chata. Eu achei a Sofia chata, sabe? E eu achei a história sem propósito, sabe? Assim, eu posso até ser lixado em redes sociais e tal, mas é a minha. Pode, mesmo. Mas- Tem sempre os fandoms que defendem, né? Ó, 100%. ó, É muito bom. assim, é muito didático, mas eu vejo o problema como a maneira como ele foi vendido para mim, certo? Ah, Como ele foi vendido para mim? Ele foi vendido que era uma história, a história da filosofia, pelos olhos de uma criança e tal. E eu mas não é tava. isso mesmo. Exatamente, só que quando você vai ler o livro, é uma coisa altamente didática. Você poderia usar isso numa aula de filosofia, numa aula de sociologia, numa aula de história. Você poderia usar esse livro, entendeu? Agora, eu acho que se a pessoa tivesse me vendido a história como uma história didática, assim, eu acho que eu já veria com outros olhos, sabe? O problema foi mais como me foi vendido. Eu comecei nesse mundo da literatura, eu peguei amor por ler, paixão por livros, através de história em quadrinhos, gibi. E você? Cara, geralmente é o objeto de introdução para muitos, né? Esse processo de leitura ser introduzido. O gibi, a história em quadrinho, ela é muito introdutória para esse tipo de Pro público público, né? infantil. Histórias em quadrinhos que são vendidas como HQs hoje em dia, gourmetizadas pelo mercado, tem uma pegada bem mais adulta, não é mais tão colorido. Você vê que não é o público infantil o principal propósito. Mas aí eu te questiono. Esse tipo de HQ que tu tá falando, que é uma HQ mais adulta, mais, né? Mais sóbria, né? Menos colorida e tal. Não é porque a gente cresceu e a gente tá olhando pelo outro lado da moeda. Pode ser também, sabia? Agora a gente vê o outro lado da perspectiva. Pois é, porque ainda se fabrica, Mônica. Ainda se tem Turma da muito Mônica, ainda tem Uhum. o Chaves aí, em quadrinhos. Ainda tem toda uma atmosfera aí. Tem a Mafalda, gente. Daniel, a Mafalda é gente muito que bom. é professor, Daniel, a gente que tem formação, Que usa muita tirinha, né? usa muita tirinha da Mafalda. Usa aquela tirinha também do Viking, como é o nome dele? Eu O esqueci. O H. H. O Garfield, a gente usa muito isso em aula. A Aí, gente está assim, muito mais envolvido com esse tipo de literatura. E gente, você ouvinte, quando terminar esse podcast, vai ler Mafalda. É tipo abrir os olhos para o mundo, assim, é como acordar, sabe? Você enxerga. Pronto, Ítalo, a Mafalda é como se fosse a Sofia. Pronto, exatamente. É tipo Se a Sofia da gente, né? Do Ocidente. Porque assim, se a Sofia fosse mais Mafalda, no sentido de ser mais ousada, mais pegar as coisas mais no ar, porque a Mafalda ela pega as coisas no ar. É muito mais questionadora do que a Sofia. E aí eu acho que a história se fluiria melhor, sabe? Mas enfim. É verdade, porque a Sofia ela só absorve, a Mafalda ela questiona. Aí é o seguinte, uma coisa legal são as tirinhas, né? Que elas são diferenciadas dos quadrinhos. Elas são um segmento de história em quadrinho, mas elas não são consideradas HQs, né? Já que são histórias em quadrinhos. Elas são tirinhas, são Elas pequenos quadros ali. E elas têm um outro propósito, já mais reflexivo, mais crítico, diferente do cartoon, que geralmente é um quadro só. É como se a HQ fosse o TCC e a tirinha fosse o pitch. O que é pitch? Eu não sei o que é pitch. Pitch é um modelo de apresentação para startups.
Ah, nossa, a bicha ela arrasa, viu, viado? É porque todas são histórias em quadrinhos, mas elas têm propósitos diferentes, né? O gibi, Uhum. ele É tem mais o intuito de recreativo. entreter, né? E é mais recreativo, de entreter, mas isso não o impede de ser crítico, de ser político, não é isso. Mas o objetivo central é esse. A tirinha, ela tem caráter mais reflexivo e o cartoon, que ele vai ter um caráter mais político, junto com a charge, né? Mas aí, amigo, ó, vamos lá. Toda Crítica tirinha, social. ela pode ser tirada de um HQ de entretenimento. Não Sim, é? não, é o que eu tô dizendo. São os objetivos principais de cada uma, mas isso não impede que um permeie o universo do outro, né? Verdade. A história do Homem-Aranha não tenha um caráter crítico, político, social, sei lá o quê. Tanto que as HQs hoje são bem mais humanizadas e trabalham a super-heróis que são minorias, preconceito, racismo, homofobia, tudo isso é A trabalhado Marvel tem muito disso. Se você pegar o ano de criação daquele personagem, muito das características do tempo político daquela época, o personagem tem. Isso. Verdade. Isso é muito característico. Verdade. Na Capitã Marvel, no Capitão América. Isso. Porque, assim, né, amiga? Porque quando eles foram criados, eles eram muito pasteurizados. Tinha um molde deles. Isso. E aí você só mudava a roupa, o cabelo, mudava só o design. Mas o molde era aquele, era o padrão, entendeu? Aí com o tempo o tempo passa e as pessoas vão crescendo e os heróis também têm que crescer. Também tem que mudar. Entendeu? Eu até acho isso bom, na verdade. Com pouca tecnologia na humanidade, os super-heróis, a ficção científica era absurda, né? Você pega um Tony Stark, por exemplo, era o playboy, milionário, com uma armadura super high-tech, e era o herói imbatível. Isso para todos os heróis imbatíveis. Com a evolução da tecnologia na vida real, os heróis nos quadrinhos ficaram mais humanos, né? Eles não superam, é só a tecnologia pela tecnologia. São humanos imbatíveis. Não, eles têm os medos, têm a interação com pessoas comuns. Isso é muito legal. A proposta do novo Peter Parker nos cinemas foge bastante dos núcleos dos outros heróis apresentados no cinema, porque ele tem um amigo, que é o Ned, que é um humano comum. Outros heróis apresentados nos cinemas não tem essa relação. Ah, mas o Tony Stark tem o Happy Hogan, que é o motorista dele. Mas o motorista dele tá inserido dentro ali do mundo dos heróis também, né? Porque ele faz parte da SHIELD. Uma armadura. Isso. Ele faz parte da SHIELD. Uma hora é da SHIELD, uma hora é motorista particular do Tony. A Pepper Potts é outra, chegou até a usar a armadura do Homem de Ferro. Já o Ned não, o Ned é o nerd da cadeira, né? O nerd da cadeira, eu já ia dizer. É uma pessoa totalmente alheia ao universo de herói dele, que tá ali pra dar um apoio e conecta ele com o mundo humano, não com o mundo herói. Uma das primeiras HQs que eu li, meu pai conseguiu logo uma porrada de uma vez só. Era aqueles formatinhos ainda. Era o Homem-Aranha Homem-Aranha, aí tinha assim, o título da HQ, né? Subtítulo, na verdade, Homem-Aranha, aí o dia em que Mary Jane descobriu que o Homem-Aranha era o Peter Parker. Aí tinha era igual Dragon Ball, né? Entregava Era um título gigante. Aí era uma HQ em formatinho e tinha a Mary Jane lá, um foco bem grande na janela da casa dela, ela assustada, vendo o Homem-Aranha subir pela janela entrar na janela do Peter Parker, já meio que sem a máscara já, né? E aí era todo um processo de descoberta da identidade do Homem-Aranha pela Mary Jane. Aí nisso eu recebi uma dos X-Men, em formato americano, que é esse formatinho mais compridinho. Recebi uma
Meu Deus, esqueci agora. Ah, Quarteto Fantástico e Pantera Negra. E uma da Liga da Justiça em formatinho e uma do Superboy. Que era tipo um Daniel, Smallville. e tu tinha quantos anos? Quando Eu tu teve tinha acesso a esse uns... conteúdo? Cara, eu vim já bem tarde, eu tinha uns 10 anos, 12. Era pra entreter mesmo. Meu processo de leitura não foi por meio dos quadrinhos. Antes disso, eu tinha alguns contatos com o Almanaque da Turma da Mônica, mas Nossa, a o HQ Almanac da Turma mesmo. da Mônica era um sonho. Era um Só que é sonho, o verdade. seguinte, uma coisa que eu tô Pra percebendo caralho, mano, na época. eu não pensei, Sempre foi muito caro. eu não vejo mais o Almanac grande. Eu não sei se vocês veem ainda. Não, é porque assim, tem um almanaque, que é um compilado de histórias, É isso que tem eu tô pensando. o Almanacão, que é uma revista maior, com atividades interativas e tal, pra Aham. você colorir e tal. Mas é o mesmo Mas desenho. o Almanac era muito caro naquela época. Eu tinha um bem surradinho que eu tinha da minha prima. Eu tinha um almanac. Meu Deus do céu. Era o meu tesouro. Eu li e relia Pronto. várias vezes a mesma história. Eu tinha o almanac Era o Almanac da Turma da Mônica. Deixa eu pesquisar aqui na internet se tem. Eu tinha um almanac especial de Natal, que a capa era uma capa prateada, com glitter. E essa capa se perdeu no tempo, mano. Mas assim, eu tinha e adorava ela. E eu tinha uma prima, minha prima, ela tinha vários almanacões. Assim, vários. Caixas e caixas. Que ela ia para a biblioteca pública e dizia a ela que pegava e furtava. Não sei. Não Que sei. horror! Eu não sei. Mas ela ia e pegava lá. Ouvintes do Janela, pelo amor de Deus, não roubem da biblioteca pública. Se vocês puderem, doem para a biblioteca pública, mas não roubem, não. Doem para mim, né? Pronto, ó. E nós falando e relatando tudo isso, aí a gente consegue perceber o quanto é importante a forma como é introduzida a leitura, principalmente para a criança, porque isso desencadeia toda uma vida para a sua vida de estudante, sua vida acadêmica, sua vida profissional, até a forma como você se relaciona com as pessoas, se você é desinibido ou não, se você tem vocabulário ou não. Eu lembro que, devido ao meu problema de conseguir me alfabetizar e me inserir dessa forma na leitura, através das histórias em quadrinhos, isso me abriu tantas portas, porque eu fiz amizade com tantas pessoas por causa disso, porque quem é dessa época, da nossa época, vocês vão lembrar que tinha as comunidades no Orkut, as fanfics. Aham. Gente, isso trouxe tanta amizade, eu não sei se vocês participaram disso Nossa, também. eu lia muita fanfic, cara! Eu lia muito fanfic. Nossa. Eu lia fanfic adorava. viciados, cara. Eu lia fanfic até do casos amorosos do Mickey e do Pato Dono do Pateta. Que eles tinham um triângulo amoroso. Eu lia. Nossa, destruindo a infância aí, ó. Cara, não sei não. Caraca, mano, eu lia muito dessas coisas. Sério. E fanfic eu não por liguei, isso, não. eu era o orgulho da família, porque eu tirava notas boas, porque eu sempre lia. A minha tarde era com os livros na mão, enquanto meu irmão era um horror para poder fazer a tarefa de casa e ler. Tava na transição da criança para o adolescente, né? Ali 9, 10 anos. Eu tive contato com o meu primeiro mangá, cara. Meu primeiro mangá, e pasmem. Gente, era um hentai. Não vou contigo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Dragon Ball Z, mano. Todo mundo tem uma criança, um amiguinho da infância que corrompeu todos os outros. Eu acho que essa pessoa, no ciclo do Ítalo, era ele. Não, pior que quando eu era criança, adolescente, eu tinha amigos. Porque eu só tinha isso, entendeu? Só tinha HQ, só tinha livro, só tinha videogame, e eu ficava muito tempo sozinho. E eu tive esse contato e tal, mas como eu era criança, gente, eu não tinha cabeça pra isso. Eu via o Goku e eu via a imagem dele, eu assistia ele e tal, mas era só isso. Não passava, não tinha nada de sexualizado ali, sabe? Não tinha pornografia.
Era só uma história que não era colorida, que era diferente da Turma da Mônica, que eu já li, inclusive. Os mangás, eles não são coloridos, né? Eles não têm essa função, digamos assim, essa obrigação de ser colorido. E a ordem que ele começa é da esquerda para a direita, mas aqui o Ocidente, né? No Oriente já é da direita para a esquerda, né? Que você tem que ler a história ao contrário para passar as páginas, é bem massa, assim. Mas em minha defesa, eu tive contato com o hentai, mas eu não via como uma coisa pornográfica. Eu via que era uma coisa proibida, porque as pessoas se escondiam, certo? Porque, assim, meus tios mais velhos, obviamente, e os meus primos, os meus familiares mais velhos, eles escondiam essa revista. E eu, como era uma bicha curiosa na época, né? Sempre eu era uma bicha curiosa e tal, fui lá ver, tal, e eu peguei gosto daí. Aí eu peguei gosto pelo mangá, não pelo hentai, tá? Pelo mangá. Aí depois eu fui descobrir que era, quando eu fui depois, bem mais tarde, quando eu tinha 16, 17 anos, eu fui descobrir o que era hentai, o que era yaoi, o que era shoujo, o que era, enfim, fui descobrir o que era tudo isso. É interessante como a história em quadrinho, ela abre portas, né? Quando a gente fala em história em quadrinho e deu esse adendo agora para os mangás, a gente engloba tudo, né? Engloba também os mangás, que aí vão dizer, né? O mangá não é gibi, não é quadrinho, não sei o quê. Cala a boca! Ninguém tá dizendo isso. A gente tá só falando de histórias em quadrinhos. Histórias em quadrinhos, elas proporcionam esse novo horizonte, né? É você inserir novas leituras. E novas modalidades de literatura também. Deixa eu só dar um conselho também para as pessoas que, no meu caso, ninguém chegou para me aconselhar isso. Mas, gente, por ser uma literatura que tem um traço mais de animação, ser colorido e tal, não significa essencialmente que seja para criança, tá? Isso. HQ, histórias em quadrinhos, mangás, todo esse universo tem classificação indicativa, né? Indicativa, faixa etária. Então, assim, respeitem essa classificação indicativa. É muito importante isso. Porque senão, cara, vocês vão acabar igual a mim. E eu aconselho que, assim, vocês querem acabar com muito. Beijos. Eu não sei se foi a melhor, não tenho como dizer isso, mas tem uma história em quadrinho que nunca saiu da minha mente, que é um do Mickey, bem fininho, da capa azul marinho, e ele de mago, vermelho, com um chapéu como se fosse do Merlin, cheio de estrelinha azul marinho. Eu tinha essa revista, nossa. Tinha essa? Tinha, adorava. É a capa que mais me marcou. E vocês? Pra mim, eu tinha um do Zé Colmeia, mas... Caramba, Zé Colmeia. Não era do Zé Colmeia. Era quando o Tio Patinhas veio ao Brasil. Deixa eu ver se eu acho essa capa aqui. Eu acho que eu tinha. É quando ou era o Tio Patinhas ou era o Pato Donald, que ele... É alguém da Disney que veio pra cá e eu acho que não era o Tio Patinhas, não. Era aquele, o papagaio. Zé Carioca. Zé Carioca, não era, não? Zé Carioca. Pronto. Não, é exatamente isso. Era um dos personagens da Disney que vinha pra cá, pro Brasil, e conhecia o Zé Carioca. Era o Pato Donald. Pronto, acho que é isso. Que eu tenho essa história na minha cabeça. Essa foi a que me marcou assim. Foi a porteira que foi aberta, sabe? Eu gosto do encadernado Homem-Aranha Caído Entre os Mortos, que foi a primeira revista em quadrinhos que eu comprei nessa nova fase da minha vida, com Janela Central. E foi a primeira, e desde então eu tô tentando aí comprar cada vez mais. Fechar os arcos, né? Fechar os arcos. Vocês, Bruna, tu leu Mônica Jovem? Não, eu não peguei. Eu li.
essa fase da turma da Mônica Teen, adolescente? Eu peguei, eu era viciado nela, toda semana eu comprava. Porque assim, eu estudava aqui no centro de Fortaleza, né? Aí tinha um colégio. Sempre tem muita banca. Aqui no Maracanã só tinha 2 bancas no meu tempo de criança. É porque assim, ó, eu estudava no Juvenal Galeno, essa escola nem existe mais. Juvenal Galeno, que era do lado do Liceu do Ceará, no centro. Eu sei. E a praça do Liceu, que era onde a gente ficava, tinha uma banca. E toda semana tinha uma edição nova. É bom. E eu ia lá comprar. Aí, nesse meio tempo, eu ficava intercalando. Era a Turma da Mônica Jovem e as Bruxinhas Witch. Porque eu comprava. Eu gostava demais. Cara, eu era viciado nelas. Eu era viciado mesmo. Eu era muito louco por as Witch. Sabe o que aconteceu? Ó, nesse tempo que começou a sair a Turma da Mônica Teen, eu já estava em outro segmento. Eu estava começando a ler, sabe o quê? Thalita Rebouças. Esse tipo de literatura, sabe? Que é a literatura da idade, né? Da idade, pois é. Da nossa idade. Passou. Não quer dizer que a literatura em quadrinhos seja para criança. Não quer dizer que outras literaturas são superiores e outras inferiores. Mas são fases da vida, passa. São fases da vida, exatamente. Não, exatamente. E é bom você respeitar essas fases, né? Vocês iniciaram a leitura mesmo de livro muito tarde ou muito cedo? Porque eu iniciei muito tarde. Porque assim, da transição das HQs para os livros, né? Não teve essa flexibilidade toda que a Bruna teve. Teve uma quebra aí de anos de limbo no escuro, sem ler por limbo. Limbo. Eu parei de ler a Mônica Jovem com uns 2008, 2009. E aí eu fui descobrir que eu gostava de ler depois que eu li Harry Potter, quando eu tinha 17 anos, em 2012, 2013, sabe? Então, assim, eu considero isso muito tarde para a leitura. Iniciar com 17 anos. Mas, né? Mas não, nunca é tarde para começar, então nunca é. Não, eu sei, amiga, mas assim... Eu sei. Eu sei, amiga. Mas assim, eu acho que eu iniciei muito tarde, porque é um prazer tão grande ler livros e HQs. E se eu tivesse um pouquinho mais de noção, eu teria me engajado mais cedo, sabe? Eu vejo isso... Obrigado. Eu tô falando em... Porque assim, ó... Você acordar para esse time cedo é maravilhoso. Cara, ler Nárnia de uma chibatada só, volume 1. Agora, quando não dá... Eu li o volume 1. De uma chibatada só, emendando assim? Aham. É bom demais. Na mesma época que eu li 2015, que eu li Harry Potter. Por aí. 2014, eu acho que eu li. Foi por aí mesmo. Eu não tive... o hiato que eu tive das histórias em quadrinhos para a transição de livros, o contato que eu tinha com livros era na biblioteca da escola. Porque como eu morava longe do centro da cidade, não tinha banca de jornal perto, eu me fazia era na biblioteca da escola. Porque a minha professora de português, ela passava trabalhos que você tinha que pegar um livro na biblioteca, resenhar esse livro e fazer uma apresentação em sala. Gente, santos são os professores. Eu adorava fazer essas coisas. Na escola que eu estudava, isso era um projeto, era livro paradidático. Isso. Que o aluno tinha que ler um determinado livro, resenhar aquilo, responder as perguntas do livro. Teve um tempo que o Ministério da Educação lançou um projeto que eram livrinhos finos que tinham várias histórias fragmentadas, né? Por exemplo, tinha Pluft, Fantasminha, tinha várias histórias resumidas, né? E fragmentadas, para justamente inserir os alunos nesse universo da leitura. Aí o que eu fazia? Eu fiz um acordo com a bibliotecária da escola e eu pegava de 2, 3 livros e ela me perguntava por quê, se eu ia ler tudo de uma vez. Não.
Foi o que eu fiz. Toda semana eu levava um livro para casa. Passava fim de semana, lia, porque era fino, e voltava para a escola. Aí uma vez eu pedi 2, 3 lá de uma vez. Por que você vai? Não, é porque eu vou levar pro meu pai e pra minha mãe ler. Aí ela, então pegue, meu filho, pegue esse aqui também. E aí o que foi que aconteceu? Nessa época, lá em casa a gente fazia o seguinte, dava um determinado horário da noite, todo mundo, cada um ia pro quarto, alguma coisa assim, eu ficava todo mundo na cama dos meus pais, com um livrinho na mão, lendo. Nossa, que família tradicional brasileira. Nossa, que bonita. Queria ter feito parte dessa família. A minha mãe pegava um livrinho, ficava lá lendo. É a família da Super Nani. Não é tão disciplinados. A minha irmã era mais largada, assim. Ela lia um pouco assim, mas depois... Porque não tinha o boom do celular, né, ainda. Eu tava no ensino fundamental. E aí, eu até pelejo hoje para eles retomarem essa prática, mas é um pouco mais difícil, né? Porque agora eu tô na minha casa, minha irmã tá na casa dela. Aí fica um pouco mais difícil de você ser um leitor influencer, né? Nossa, meus pais nunca pegaram um livro para ler, cara. Mas sempre cobravam. E detalhe, eu teve esse ato, por quê? Porque eu gostava de ler. Aí minha mãe falou assim, ó, não é pra você. E tirou as Witch de mim. Aí o que ela repôs? Nada. Ela não repôs nada. E aí eu fiquei nesse ato até descobrir Harry Potter. É interessante como o podcast é sobre literatura em quadrinhos, mas a gente sempre dá essa pincelada em outros segmentos de literatura, justamente porque a história em quadrinho, ela expande, ela abre, né? Ela não é uma literatura de transição. Você pode ficar lendo quadrinhos, tanto que a gente pode... a gente falou pouco da literatura de super-heróis, porque é um assunto que, beleza, que tem gente que gosta, tudo e tal, mas é um assunto meio que batido, porque a gente já sabe que tá virando filme, tem galera que gosta, não tem o que se dizer a respeito. Agora, a gente não pode se acomodar. Tanto que as minhas HQs de Marvel, DC Comics, eu tenho só algumas mesmo, bem pré-selecionadas, porque a DC só me decepciona. E aí, eu tenho que destilar o meu veneno, né? E aí é o seguinte, a possibilidade de você ler quadrinhos adultos, né? Como, por exemplo, Pílulas Azuis, que é um podcast que saiu esses dias. Outras HQs que não são de heróis, como o Black Sad, que eu já li e achei muito legal. E eu tô pensando esse ano as únicas HQs de herói que eu vou comprar são as para completar a minha coleção, HQ de outros estilos, outras histórias. Retomando a minha frase inicial agora, né, que eu leio mais HQs do que eu penso. Caraca, eu tava, quando a gente foi se reunir para fazer essa pauta, eu tava me dizendo assim, mano, eu não leio HQ. Tipo, eu também, eu tava nessa vibe. Eu não tenho o que falar, o que agregar para esse assunto, mas eu tinha. Aí quando a gente vai puxando na memória, né, e como a gente até se surpreende, né, com o resultado. Uhum. É porque, tipo, só agora, né, nessa fase, né, janela central, porque tem a fase pré-janela e pró-janela, pós-janela. Então, assim, essa fase pós-janela central, eu comprei do The Witcher, eu comprei HQ daquela que a gente tem, Black Hammer, eu vou comprar o segundo volume agora. Aí ganhei essas HQs do Star Wars, do Ismael, sabe? Assim, eu tô lendo muita coisa. E, cara, eu tô programando, acredito que quando esse podcast sair, já tenha saído no canal, todo o cronograma do que eu pretendo comprar de quadrinhos e de livros esse ano. E eu não faço isso, porque esse é um erro que eu faço, porque sempre vai ter livros que vai entrar na lista. E é sempre assim, livro, entra. Sabe? Tu vai olhar os da lista, tu não comprou nenhum. Eu não comprei nenhum. Comprei poucos ou nenhum. Mas, cara, eu tô bem focado, sabe, na lista que eu montei, porque é esse o objetivo mesmo. Eu quero ter foco. E aí lá embaixo eu coloquei assim, desafios, que é justamente 2 propostas
de quadrinhos que eu sei que vai ser caro comprar, porque são quadrinhos realmente muito caros e vai ser difícil eu comprar. Eu vou dar prioridade a outras coisas novas que vão acabar surgindo, mas eu deixo em aberto. Mas o meu foco é comprar o que está aqui na lista mesmo. Alguns livros que eu preciso ter, não só para agregar conhecimento, conteúdo, como também para a profissão. Eu, como professor de língua portuguesa, eu tenho que ler determinados livros, porque Exatamente. tem que saber, tem que estar por dentro. Exatamente. Importante esse da listinha. No meu caso, eu estou só pretendendo terminar os livros que eu tenho, né? Que eu já comprei e tal, e estudar para o meu TCC, que, né, eu tenho que ler, né? 70% do trabalho do TCC é ler e pesquisar. Então, assim, aconteceu isso comigo por causa da faculdade. Tipo, exatamente. muito voltada para leitura recreativa. Mas a partir do momento que eu entrei na faculdade, não foi muito tempo depois que eu terminei o médio. Aí eu senti uma afastada assim da leitura, porque você só volta o seu conhecimento, a sua leitura, para livros técnicos, para livros da área. Aí você meio que se afasta um pouco sem querer desse tipo de literatura recreativa, outros nichos, para focar nos conteúdos acadêmicos. Agora que eu terminei a faculdade, aí... Ai, passa nessa cara. Passa. Eu comentei o status dela e disse assim, passa na cara, mas não cospe. eu quero voltar a ler como eu lia antes. Momento curiosidade com Bruna Lacerda, que é formada, com licença. Ai, que horror, Daniel. Eu tava pesquisando sobre historinhas em quadrinhos. Muito bem. E fui pesquisar a história da Marvel. Porque ela foi, tipo, quem liderou, quem protagonizou, quem disseminou essa gourmetização dos HQs. Na década de 90, com as edições limitadas, com várias edições de uma mesma história, mudando apenas a capa para colecionadores, trazendo os encadernados, fechando arcos. E foi muito disso também que desencadeou a crise que ela enfrentou e até chegou a vender a alguns de seus personagens, porque as pessoas começaram a notar que, tipo, esses livros que elas compravam tão caros não iam gerar retorno e pararam de comprar. Aí foi onde ela enfrentou a crise que teve que vender alguns de seus personagens. Vocês sabiam disso? Nossa, não. Eu não sabia que tinha sido por causa dessa estratégia de venda. Foi, ela inflou tanto o mercado que supersaturou. Saturou. Aí eles são malos. O que está acontecendo agora? A Marvel não publica com frequência, por exemplo, quadrinhos dos X-Men e do Quarteto Fantástico. Por quê? Por causa dos direitos? Isso. Não, nos quadrinhos, os direitos são da Marvel, os direitos de produção. Mas aí choca com o direito de produção dos cinemas. O Quarteto Fantástico era da Fox, né? Que agora tá dentro da Disney agora. E o X-Men também. Vai ficar. O X-Men também. Você também. não tem a sensação de que a Disney vai dominar o mundo, não? Que o Illuminati é a Disney. Rapaz. A Bruna tem essa com cada Eu só tô abrindo o olho de vocês. Mulher, a Disney é um conglomerado muito grande, né? Mas... muita coisa. O portfólio da Disney, meu Deus do céu, daqui a pouco quando ela chegar ali na Warner, ela para. Quando chegar na Warner, ela para. O Hulk, ele é da Universal. Aí todos os mutantes são da Fox. É claro que pensando que Fox é independente da Disney, mas que agora não é mais. Aí vem Quarteto, vem X-Men, vem... todos os mutantes é tudo da Fox. Aí o que eles fazem? Eles reduzem a publicação dos quadrinhos desses heróis para não dar gostinho para a concorrência. Aí agora eu não sei como vai ficar, né?
Já que Dan, agora que tu falou nos direitos dos filmes, eu lembrei de um dos pontos que eu pesquisei quando eu estava lendo curiosidades sobre as editoras famosas, principalmente a Marvel, que ela já estava tão falida que ela apostou tudo o que tinha para poder conseguir empréstimo num banco para poder financiar o primeiro filme do Homem de Ferro no cinema. Isso. Cara, foi assim, tudo ou nada. Tão certeiro, homem. E olha que o Homem de Ferro... Certeiro. O Homem de Ferro, ele tem uma das... Ele é do segundo escalão de super-heróis da Marvel. Uhum. Ele não é um herói carro-chefe, ele não é um herói de destaque. As histórias dele são bem... Não era. São bem, assim, fraquinhas mesmo. As histórias do Homem de Ferro são bem fraquinhas. Inclusive, eu tenho essas versões de livro, né, dos quadrinhos do Homem de Ferro aqui. Gente, que história chata. Sabe, é uma coisa que não avança, que é bem fraquinha. E com esse tiro certeiro do Homem de Ferro nos cinemas, aí tá aí, 10 anos de universo cinematográfico, né? E abrindo portas e expandindo cada vez mais. Gente, para você que tá confuso e tá pensando assim, mas não é a história dos HQs? Não. A gente optou por falar das HQs, da nossa história Janela Central, como leitores de HQs. É por isso que a gente abordou os temas de qual HQ foi mais importante pra gente, qual foi as impressões das HQs, né, o impacto delas na nossa vida. Então é por isso que a gente escolheu abordar essa temática. Por quê? Se a gente fosse abordar a temática da história das HQs, ia ter séries, virar série no Janela Central. Porque ia ser muito conteúdo. Então, se a gente fosse abordar o conteúdo técnico, não teria ser como um geralzão. A gente teria que pegar um conteúdo específico, um autor específico, um tema específico para falar acerca daquilo. Exatamente. E você encontra em qualquer site a história dos quadrinhos, entendeu? Aqui é a nossa vivência, a nossa experiência, motivar você a ler mais, ler outras coisas além de quadrinhos também. Os ouvintes têm que saber que muito do que a gente constrói aqui no podcast é a nossa experiência de vida, é o nosso cotidiano, é tudo que a gente vivenciou, a gente traz aqui sob a nossa perspectiva para informar vocês, para orientar, para saber esse é bom, esse não é. E aí vai ficar a seu critério a decidir qual caminho seguir, qual decisão tomar, qual tema escolher. Isso de abordar um tema específico que tu falou, Bruna, é um projeto, uma pauta do Janela Central. A gente poder escolher um tema específico de HQ, de alguma literatura, e abordar ele e fazer um episódio só para ele. Então, deixa assim, aqui nos comentários. Exatamente, eu ia falar isso, Bruna. Tu tá muito marqueteira, Bruna. Meu Deus do céu, bicho. Caraca, mulher, tu tá no 200 viado. Fala aí. Fala aí, Bruna. Vocês coloquem aqui nos nosso podcast. De comentários. Quais os tipos de histórias de HQs, de temas. Porque aí já é uma forma da gente escolher, de ficar mais seleto para fazer algo técnico específico, só aquele assunto que tu gosta. Isso. E também recomenda pra gente. Pra gente ler. Recomenda pra gente ler, que a gente vai ler, cara. Editoras de HQs, patrocina a gente adora vocês. A gente adora ler quadrinho de graça, pessoal. E, gente, você que tá ouvindo isso no futuro, saiba que todo livro, todo HQ que a gente lê pro Janela Central, a gente faz resenha, tá? É isso aí. Então, assim, manda pra gente, mesmo que a gente não goste, a gente vai fazer um podcast, vai resenhar os pontos positivos e negativos, tudo bem direitinho. Então, a resenha é mais impessoal, né? E aqui no podcast a gente traz mais as nossas opiniões mesmo. Pronto, porque o HQ porque o podcast é mais isso mesmo, né? Mais pessoal. Isso, é mais pessoal, é mais
expressar a nossa opinião. Não é nem a questão de julgamento de valor, se é bom, se é ruim. É expressar a vivência, o que é que tem de bom que precisa ser destacado, o que é que precisa ser melhorado e por aí vai. O que é que aquilo gerou em ti? Lembrando que a gente faz a crítica, mas a gente não fala, não falta com respeito, não falta com respeito, né? Falta com respeito, porque para você criticar, você tem que ter, pelo menos, começar respeitando a obra ou o artista que fez a obra dele lá. É verdade. Então, é com esse encerramento que nós chegamos ao fim do He-Man. É com esse encerramento que a gente encerra? Não. É com esse encerramento que a gente chega ao fim. Mais um episódio do podcast Janela Cast. Esse podcast está sendo gravado pelo Discord. Vai ser postado inicialmente no YouTube, mas também será postado lá no Castbox, que é onde a gente hospeda o nosso podcast mesmo. Castbox. YouTube. No YouTube e no Castbox. E a gente tem planos, cara ouvinte, a gente tem planos para poder levar o nosso podcast ao Spotify. Outros níveis. Vai dar certo. Então, se você que é produtor de conteúdo, você que tem um servidor e não tá querendo, né, gente para poder contribuir com o seu servidor, com a gente, para a gente avaliar, ver para a gente, tá? Porque a gente está nessa busca de poder aprimorar os nossos serviços. A gente quer aprimorar os nossos serviços. Exatamente. E aí, é bom que as pessoas saibam disso, sabe? Verdade. Então, ajuda nós, divulga nós. Divulga a gente, porque a divulgação ainda é a melhor maneira de fazer um bom marketing. Gente, obrigado por vocês que viram a gente até aqui. Eu sou o Ítalo Rodrigues e até a próxima. Tchau. Eu sou o Daniel e que eu possa concluir minhas coleções de HQs. Tchau. Meu nome é Bruna e Lê abre portas. Abre a mente, abre tudo. Tá.